Existe um erro silencioso que destrói a vida de muitos homens, e quase ninguém fala sobre ele. Não é falta de aparência, não é falta de dinheiro, nem mesmo falta de oportunidade. É a ansiedade de querer controlar tudo, de querer que as coisas aconteçam agora, no seu tempo, do seu jeito. E quando se trata de mulheres, essa pressa costuma ser fatal. O homem demonstra carência, perde o controle emocional, transmite insegurança. E o interesse dela simplesmente desaparece. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa a conversar com uma mulher, tenta impressionar, manda mensagens demais, tenta acelerar as coisas e de repente percebe que algo mudou. Ela responde menos, fica distante ou pior, te coloca na famosa friend zone. Enquanto isso, outro cara, aparentemente mais tranquilo, desperta mais interesse. Não porque ele seja melhor, mas porque ele não está forçando nada. A verdade é que a maioria dos homens foi ensinada errado. Eles acreditam que precisam correr atrás, insistir, provar valor o tempo todo. Mas a filosofia do estoicismo ensina algo completamente diferente. A força verdadeira nasce da paciência, da aceitação e da confiança no processo. Um homem que domina a si mesmo não precisa implorar atenção. Ele naturalmente se torna alguém que atrai respeito e interesse. Pense em personagens marcantes do cinema. O cara calmo, que não se desespera, que mantém presença e segurança. Ele não está tentando provar algo a cada minuto. Ele sabe quem é. Essa postura cria magnetismo. Não é arrogância, é equilíbrio emocional. É exatamente esse tipo de mentalidade que o estoicismo desenvolve. Quando você para de correr atrás de validação e começa a focar no seu crescimento, algo curioso acontece. Sua presença muda, sua postura muda, suas escolhas mudam. E as pessoas, inclusive as mulheres, começam a perceber isso. Não porque você está tentando impressionar, mas porque você não precisa mais provar nada. Os homens que entendem isso não apenas conquistam mais mulheres, eles se tornam líderes de si mesmos. Homens com direção, disciplina e propósito. Homens que não vivem implorando atenção, vivem construindo uma vida que naturalmente atrai respeito. Se você quer desenvolver essa mentalidade, já deixa seu apoio aqui no canal. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros homens que também querem evoluir. E eu quero te lançar um pequeno desafio agora. Comenta aqui embaixo uma dessas 3 frases: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Porque a jornada que você está começando aqui não é apenas sobre conquistar mulheres, é sobre dominar a si mesmo. Existe uma armadilha silenciosa que muitos homens caem quando começam a se interessar por uma mulher. A necessidade de controlar tudo. Controlar quando ela responde, controlar o que ela pensa, controlar o ritmo da relação. Parece lógico no começo, mas na prática isso cria uma prisão mental. O homem passa o dia analisando mensagens, imaginando cenários, tentando prever cada movimento. E nesse processo ele perde algo essencial, sua própria paz interior. O estoicismo ensina uma verdade simples, mas poderosa. Quem tenta controlar tudo acaba sendo controlado pela própria ansiedade. Quanto mais você tenta garantir um resultado, mais tenso você fica. E essa tensão aparece na sua postura, nas suas palavras e nas suas atitudes. A mulher percebe essa energia. Mesmo que ela não saiba explicar exatamente o porquê, ela sente que algo está estranho. O que poderia ser leve começa a parecer pesado. Quando o homem entra nesse estado, ele começa a cometer erros clássicos. Envia mensagens demais, cobra a atenção, cria expectativas irreais. Se ela demora para responder, ele já imagina rejeição. Se ela sai com amigos, ele interpreta como perda de interesse. Aos poucos, o controle emocional desaparece. E, ironicamente, ao tentar controlar tudo, ele acaba empurrando a mulher para longe. É nesse ponto que muitos homens são comparados, mesmo sem perceber. Enquanto um está ansioso, tentando garantir cada passo da interação, outro homem aparece mais tranquilo, mais presente, mais seguro. Ele não parece desesperado por aprovação. Ele transmite confiança no processo. E adivinha qual deles desperta mais curiosidade? O que não parece depender da validação dela para se sentir bem. O problema é que esse excesso de controle também desgasta o próprio homem. A mente fica cansada, a autoestima oscila e a frustração aumenta. Em vez de viver a experiência de forma natural,
Ele transforma cada interação em uma prova de valor. É como correr uma maratona emocional todos os dias. E quanto mais ele corre atrás do controle, mais distante fica da paciência e da aceitação que tornam um homem verdadeiramente estável. Mas existe uma virada poderosa, quando o homem começa a perceber essa dinâmica. Quando ele entende que tentar controlar tudo não é sinal de força, é sinal de medo. E a partir dessa percepção surge uma pergunta inevitável. Se tentar controlar tudo só gera ansiedade, então, o que realmente está sob o seu controle? Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é surpreendentemente simples. Existem coisas que dependem de você, e coisas que não dependem. Parece óbvio, mas a maioria dos homens vive exatamente ao contrário. Eles gastam energia tentando controlar sentimentos alheios, decisões de outras pessoas e resultados que estão fora do alcance deles. No jogo da atração, isso é um erro clássico que destrói o controle emocional. Quando um homem conhece uma mulher, ele frequentemente tenta controlar o impossível. Quer controlar se ela vai gostar dele, se ela vai sentir atração, se vai responder rápido ou se vai querer algo sério. Mas nenhuma dessas coisas está realmente sob seu domínio. O único território que pertence a você é seu comportamento, suas atitudes, sua postura e a forma como você reage aos acontecimentos. Os filósofos estoicos sempre reforçaram esse ponto porque ele muda completamente a forma de viver. Quando você entende essa distinção, algo dentro da mente se acalma. Você para de lutar contra aquilo que não pode governar. Em vez de gastar energia tentando manipular resultados, você direciona sua atenção para aquilo que realmente fortalece um homem: caráter, presença, disciplina e confiança no processo. Na prática, isso muda completamente a dinâmica da atração. Um homem que tenta controlar tudo parece carente e inseguro. Já um homem que entende o que depende dele, transmite uma energia diferente. Ele conversa com naturalidade, expressa interesse sem pressão e segue sua vida com tranquilidade. Essa postura cria curiosidade, porque demonstra paciência e maturidade emocional. Agora pense no cenário oposto. O homem que não entende essa distinção vive numa montanha-russa emocional. Um dia está eufórico porque ela respondeu rápido. No outro está frustrado porque ela demorou. Cada detalhe vira um sinal exagerado na mente dele. E essa instabilidade inevitavelmente gera consequências: rejeição, perda de interesse ou a temida friend zone, onde ele passa a ser visto apenas como alguém disponível demais. Quando você compreende profundamente o princípio da aceitação, algo muda na forma como você se posiciona. Você começa a perceber que não precisa controlar o resultado para agir com confiança. E quando essa mentalidade se consolida, surge uma nova questão importante. Por que tantos homens continuam correndo atrás de resultados imediatos, mesmo quando isso só gera frustração? Um dos maiores inimigos de um homem no campo da atração é a pressa. A vontade de que tudo aconteça rápido. Conexão imediata, interesse imediato, relacionamento imediato. Parece eficiência, mas na prática é ansiedade disfarçada. O estoicismo sempre alertou sobre isso. Quando você tenta acelerar o tempo natural das coisas, você entra em conflito com a própria realidade, e isso inevitavelmente gera frustração. Muitos homens conhecem uma mulher, e em poucos dias já estão imaginando um relacionamento, tentando criar intimidade forçada, buscando validação constante. Cada mensagem vira uma expectativa, cada encontro vira um teste. Esse comportamento quebra completamente o controle emocional. Em vez de presença e leveza, o que aparece é pressão. E pressão raramente desperta a atração. A verdade é que a pressa transmite algo que nenhuma mulher acha atraente: escassez emocional. Parece que aquele homem não tem opções, não tem vida própria ou não sabe lidar com a paciência. E quando essa energia aparece, o interesse começa a diminuir. Ela pode até não entender racionalmente o motivo, mas sente que a interação perdeu naturalidade. Enquanto isso, observe o homem que demonstra confiança no processo. Ele conversa, conhece, ri, cria momentos sem parecer desesperado por um resultado específico. Ele entende que conexão verdadeira leva tempo. Essa calma gera curiosidade. A mulher começa a se perguntar mais sobre ele, porque ele não está tentando apressar cada passo. O problema é que muitos homens confundem iniciativa com urgência. Iniciativa é convidar para sair, demonstrar interesse, tomar atitude.
Urgência é pressionar por respostas rápidas, atenção constante ou definição imediata da relação. Quando essa linha é ultrapassada, surgem consequências claras: perda de interesse, afastamento emocional ou o clássico cenário onde ela começa a ver você apenas como um amigo seguro. Quando o homem aprende a desacelerar, algo poderoso acontece. Ele começa a desenvolver aceitação e maturidade emocional. E nesse momento surge uma percepção importante. Se as coisas que realmente valem a pena levam tempo, então talvez o segredo não seja correr, mas aprender a respeitar o ritmo natural do crescimento. Uma das maiores demonstrações de maturidade masculina é entender que tudo o que realmente vale a pena leva tempo para se construir. Caráter leva tempo. Respeito leva tempo. Atração verdadeira também. O estoicismo sempre ensinou que a natureza tem um ritmo próprio, e lutar contra esse ritmo só gera desgaste emocional. Quando um homem aprende a respeitar esse tempo, ele desenvolve algo raro hoje em dia: paciência verdadeira. Pense em qualquer coisa sólida na vida. Um corpo forte não é construído em uma semana. Uma carreira respeitada não surge da noite para o dia. O mesmo acontece com conexões humanas. Quando um homem tenta acelerar o processo de aproximação com uma mulher, ele demonstra insegurança. Parece que ele precisa que aquilo dê certo rapidamente para se sentir validado. E isso destrói o controle emocional. Homens que entendem o tempo do crescimento agem de forma diferente. Eles investem primeiro na própria evolução. Melhoram o corpo, a mente, a disciplina e a visão de mundo. Isso cria algo que nenhuma técnica de sedução consegue fingir: presença verdadeira. A mulher percebe quando um homem tem uma vida estruturada e não está tentando preencher um vazio emocional através dela. Agora observe o erro comum. Muitos homens tentam pular etapas. Querem intimidade sem construir conexão. Querem compromisso sem criar atração. Querem atenção constante sem oferecer valor real. Quando isso acontece, surgem consequências previsíveis. A mulher perde o interesse, começa a responder menos ou coloca aquele homem na famosa friend zone. O curioso é que quando você respeita o ritmo natural das coisas, tudo fica mais leve. Conversas fluem melhor, encontros acontecem com mais naturalidade e a tensão desaparece. A aceitação de que nem tudo precisa acontecer imediatamente cria uma confiança silenciosa. É a postura de quem sabe que as coisas certas chegam no tempo certo. E quando essa mentalidade começa a fazer parte da sua vida, surge um novo passo fundamental, porque respeitar o tempo é apenas o começo. O verdadeiro poder aparece quando o homem aprende a caminhar com disciplina constante, confiando que pequenas ações diárias vão produzir grandes resultados ao longo do tempo. Existe uma diferença enorme entre esperar passivamente e confiar no processo. Muitos homens confundem essas duas coisas. Esperar passivamente é cruzar os braços e torcer para que algo aconteça. Confiar no processo é agir todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. O estoicismo ensina exatamente isso. Você controla suas ações, não os resultados imediatos. O homem que desenvolve essa mentalidade constrói uma base sólida. Ele trabalha no corpo, melhora a comunicação, fortalece a disciplina e cultiva o controle emocional. Nada disso acontece em uma semana, mas com consistência diária, o crescimento se torna inevitável. E quando essa evolução acontece, a forma como as pessoas o percebem também muda. Na dinâmica com mulheres, essa constância faz toda a diferença. Um homem equilibrado não muda de comportamento porque teve um dia ruim ou porque uma mulher demorou a responder. Ele mantém sua postura, sua rotina e seus valores. Essa estabilidade transmite algo extremamente atraente: segurança. E segurança é muito mais poderosa do que qualquer tentativa de impressionar. Agora, compare isso com o comportamento de quem vive buscando resultados imediatos. Um dia está motivado, no outro está frustrado. Um dia demonstra confiança, no outro parece carente. Essa instabilidade quebra completamente a percepção de valor. A mulher percebe essa oscilação e naturalmente começa a comparar com homens que demonstram mais firmeza. A paciência combinada com ação constante cria um efeito silencioso, mas poderoso. Aos poucos, você deixa de parecer alguém que está tentando conquistar atenção. Você passa a ser alguém que está construindo uma vida sólida. E quando isso acontece, o interesse das pessoas surge com mais naturalidade, porque sua energia não é mais de necessidade, é de presença. Mas existe um momento ainda mais interessante nessa jornada.
Um ponto onde o homem percebe que, quanto menos ele tenta forçar resultados, mais as coisas começam a fluir de forma inesperada. E é exatamente nesse ponto que muitos entendem uma das maiores lições do estoicismo. Quando você para de forçar, a vida começa a se mover com mais naturalidade. Existe um momento na jornada de um homem em que algo muda profundamente dentro dele. Ele percebe que passou anos tentando empurrar a vida, controlar resultados e acelerar acontecimentos. E então entende uma verdade simples do estoicismo. Quando você para de forçar o que não pode controlar, a vida começa a se organizar com mais clareza. Não é mágica. É consequência de controle emocional, maturidade e visão. Quando um homem abandona a necessidade de provar valor o tempo todo, sua presença muda. Ele conversa com mais tranquilidade, observa mais, escuta mais. Não existe mais aquela ansiedade escondida por trás das palavras. Essa calma cria algo extremamente raro no mundo atual: autenticidade. E, curiosamente, essa autenticidade costuma despertar muito mais interesse do que qualquer tentativa de impressionar. Pense em quantas vezes você já viu isso acontecer. O homem que parecia desesperado por atenção raramente gerava atração. Já aquele que estava focado na própria vida, nos próprios projetos, parecia naturalmente mais interessante. Isso acontece porque ele transmite confiança no processo. Ele não está tentando arrancar resultados da realidade. Ele está construindo algo sólido e deixando o tempo trabalhar. Quando essa mentalidade se fortalece, a interação com mulheres se torna muito mais leve. Não existe pressão excessiva. Não existe expectativa sufocante. Existe curiosidade, presença e troca real. E quando uma mulher percebe isso, ela sente que está lidando com alguém emocionalmente estável. Essa estabilidade é algo que muitas pessoas procuram, mesmo que não saibam explicar racionalmente. Agora pense nas consequências do caminho oposto. O homem que força tudo transmite escassez, ansiedade e insegurança. Ele se desgasta emocionalmente e muitas vezes acaba enfrentando rejeição, perda de interesse ou a famosa friend zone. Enquanto isso, homens que praticam paciência, aceitação e equilíbrio emocional acabam sendo percebidos como mais confiantes e mais interessantes. E no final das contas, essa é a grande lição. Quando você para de tentar controlar cada detalhe da vida, sobra espaço para algo muito mais poderoso: clareza, crescimento e oportunidades que aparecem naturalmente. Não porque você correu atrás desesperadamente, mas porque você se tornou o tipo de homem que está preparado para recebê-las. Agora eu quero te fazer algumas perguntas importantes. Quantas vezes você já tentou controlar coisas que estavam completamente fora do seu alcance? Quantas vezes a pressa por resultados acabou gerando ansiedade, frustração ou até afastando alguém que você gostava? O estoicismo nos lembra que a verdadeira força de um homem não está em controlar o mundo ao redor, mas em dominar a si mesmo. Desenvolver controle emocional, praticar paciência, aceitar aquilo que não depende de você e confiar no processo de crescimento. Quando você vive dessa forma, algo poderoso acontece. Você deixa de ser um homem que corre atrás de validação e passa a ser um homem que constrói uma vida com propósito. E homens assim não apenas conquistam mais respeito, eles se tornam naturalmente mais atraentes. Agora eu quero saber de você. Você está vivendo com ansiedade tentando forçar resultados? Ou está construindo sua vida com disciplina e confiança no processo? Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros homens que também querem evoluir. E deixe aqui nos comentários uma das 3 frases: confiança verdadeira, homem de propósito, eu lidero minha vida. Essas palavras são mais do que comentários. Elas são um compromisso com a versão mais forte de você mesmo.